A votação do projeto de regulamentação da reforma tributária deve acontecer amanhã. São as leis complementares que vão regulamentar a reforma. O grupo de trabalho sobre a proposta se reúne na tarde de hoje com o presidente da Casa, Arthur Lira, e vão discutir os últimos detalhes sobre o projeto. Meu querido Sérgio Zagarino, o que me chamou a atenção nesse projeto de regulamentação é o fato do consumo de bens e o consumo de serviços receber uma tributação de mais de 28%. Isto significa que nós teremos a maior taxa tributária sobre consumo do mundo. Em nenhum lugar do mundo o consumo é tributado a quase 30%. Em 1792, na Inconfidência Mineira, por causa da derrama, que era 20% de carga tributária, quase ocorreu uma revolução aqui no país. Então, eu pergunto a você, como esperar... Essa é uma reforma, uma regulamentação da reforma tributária que começou a criar um trem da alegria. Primeiro era só produtos essenciais, depois começou a... E agora estão tirando tudo e jogando a carga tributária. Por exemplo, as armas e refrigerantes vão sofrer tributação. Saíram do imposto do pecado e receberão uma taxa normal de tributação. O que sobra no final com quase 30% de carga tributária para um país que tem 77% do seu PIB ancorado em bens e serviços? Sobra mais uma vez para o brasileiro. O brasileiro é esse que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí pela rádio. E o cenário é ruim, de novo. Infelizmente, chega a ser chato ficar falando que, olha, mais uma vez estamos diante de um cenário pessimista. Mas é verdade. O que acontece? A reforma tributária é uma reforma que é esperada pelo Brasil há anos. Há mais de 30 anos. A gente tem um complexo sistema tributário que atrapalha o empresário, atrapalha o contribuinte, fora a questão da divisão do Pacto Federativo. E aí, a solução era, vamos desburocratizar, vamos facilitar a forma de se recolher imposto no Brasil e vamos ajustar as alíquotas. Vamos fazer com que produtos que sejam essenciais, que sejam básicos, eles tenham ali mais facilidade para serem comercializados e outros produtos que nós podemos chamar de supérfluos, apesar que é difícil até uma pessoa definir o que é supérfluo, porque às vezes o que é supérfluo para uma pessoa não é para outra. Mas vamos lá, os itens básicos eles conseguiram reduzir a alíquota. Agora eles estão colocando uma alíquota de 30% praticamente na grande maioria. Vejam, o Brasil é muito simples. Aquela história da isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, falando que quem é mais rico tem que pagar mais, no discurso até pode fazer sentido. Mas quando você fala que o pobre, que o rico, e o rico também você tem que definir o que é rico, né? O rico, super rico. Enfim, a pessoa que tem mais condições, ela paga menos imposto que o pobre, isso não é verdade, por causa exatamente do imposto sobre o serviço, por causa do imposto no consumo. Quem consome mais? É óbvio que é quem tem mais dinheiro. Então, não é tão simples de você conseguir equalizar. Só que a forma que o governo deveria fazer isso deveria ser de forma muito mais didática. Porque todo dia alguém discute sobre a reforma tributária, mas ninguém consegue entender como que essa reforma tributária vai facilitar a vida da população brasileira, ao mesmo tempo que vai ajustar as contas. No primeiro debate dessa mesa, todo mundo estava discutindo o seguinte, olha, a gente está num cenário ruim, o Brasil ele vem gastando mais do que arrecada. Aí você fala, qual é o formato de arrecadação? É somente mediante impostos? Claro que não, existem outras formas, inclusive com parceria da iniciativa privada, inclusive com investimento externo. Existem outras ferramentas. Então, a reforma tributária, a gente tem que tomar cuidado para a forma que ela ser aprovada agora, essas leis complementares, para fazer a regulamentação dela, não deixem para a gente, em 2025, um gigantesco jabuti. Porque se prejudicar a vida de quem gera emprego nesse país, aí chegamos num cenário catastrófico. Vejam, para você ter emprego, tem que ter empregador. A reforma tributária ela não pode ser apenas um olhar de alíquota, de valores. Ela tem que enxergar como que funciona para todo mundo de todas as esferas. Espero que agora, nessa semana finda do Congresso, eles consigam aprovar nesse sentido, Capês. Agora, meu querido Guilherme Mendes,
O meu saudoso sogro era dentista. Ele só usava terno para ir em casamento. O velório. E como ele não gostava de ir em casamento, e velório ele falou que só vou no meu, no dele, né? Não no meu, no dele. Então, ele não usava terno para nada. O terno para ele é absolutamente supérfluo. Certo. Agora, para nós, é um instrumento de trabalho. Essa questão do imposto do pecado é complicado, porque o Congresso Nacional tirou os refrigerantes da relação de supertributação, por serem pretensamente, são mesmo, nocivos à saúde. Mas quando você aumenta a tributação sobre um produto que seria em tese supérfluo ou nocivo à saúde, você está penalizando toda uma cadeia de produção. Todos os fornecedores, o agro que fornece também matéria-prima para esses refrigerantes. Como é que é essa questão de querer fazer uma seletividade que é autorizada pela Constituição, mas uma seletividade muito exacerbada, pegando um monte de produtos? Capês, eu acho que o Brasil pegou muito leve com essa questão da seletividade tributária, porque o critério aí, nesse caso, não é propriamente o uso ou se o determinado bem ele tem uma maior utilidade para um ou uma menor utilidade para outro, como nesse exemplo que você deu do terno, não é? Da essencialidade. O critério é o quão nocivo aquele produto ele é à saúde pública. Então, ultraprocessados, produtos com muito sódio ou açúcar embutidos, incorporados, bebidas alcoólicas, cigarros, tudo aquilo que usa gordura saturada. Essa conta, se você difunde esse tipo de consumo, vai estourar lá na frente. Mas é uma conta invisível, porque vai estourar onde? No Sistema Único de Saúde. Quem vai pagar somos todos nós. Então é uma falsa impressão achar que eu vou estar prejudicando hoje um setor que produz, sei lá, embutidos, ou que produz refrigerantes, ou que produz batatinha chips, que tem muito sódio e uma série de gorduras hidrogenadas. E tá tudo bem, eu não vou prejudicar essa turma porque é o direito deles trabalharem e lucrarem. Só que depois a coletividade vai pagar, porque a pressão alta, o entupimento das artérias, tudo isso, quem vai tratar é o SUS. E quem vai pagar essa conta somos nós todos aqui. Nesse mundo que o Zagarino falou, na Zagarinolândia, eu não sei aonde o rico... Como é que é Zagarinolândia? Zagarinolândia. É o lugar onde ele vive que o rico paga mais imposto do que o pobre. Se você for olhar e for fazer uma conta literal, é fato, quem consome mais paga mais. Só que esse cálculo tem que ser percentual. Dói mais no bolso de quem ganha 10 mil reais pagar 27,5%, ou dói mais no bolso de quem ganha 100 mil reais, 200 mil reais? Para aquela família, qual imposto é mais pesado? Não tenha dúvida que é para quem ganha 10 mil, que vai largar 1/3 do seu salário nas mãos do imposto, por exemplo, de renda, do que uma família que ganha 200, 300, 500, que ao fim e ao cabo, não estou dizendo que vai pagar pouco imposto, mas não vai se fazer sentir da mesma forma do que aquele que ganha 5 mil. Então, quando o governo vem e fala, olha, vamos isentar quem ganha até 5 mil, e que é mais de 80% da massa salariada brasileira, e vou tributar aqueles que ganham mais de 50, de 100 mil, isso se chama justiça tributária. Tem que ser feito sim. E um outro exemplo que o Zagarino trouxe aqui, Zagarino, se tiver um carro com até 20 anos, sabe o que acontece? Você paga IPVA. Pode ser um pau velho lá que você usa para levar a criança na escola, para levar a mulher no hospital. Agora, se você tiver um iate ou um jatinho, você não paga IPVA. Fica tranquilo, você vai poder ir para a Europa, vai poder ir para Saint-Tropez, para onde você quiser, com isenção de imposto. Agora, se você tiver um Golzinho 1990, não, já está isento. Mas se você tiver um Golzinho 2012, você vai pagar IPVA até ele fazer 30 anos. Então, eu não sei em que país você está dizendo que o pobre paga mais imposto do que o rico. Muito bem. Paga menos imposto do que o rico. Agora eu quero dizer o seguinte, você vai engolir esse desaforo ou vai apontar falhas na argumentação da Guilherme Holândia? A Guilherme Holândia eu deixo para a audiência aqui criar esse conceito, porque, Guilherme, infelizmente, cada vez que você fala na defesa desse governo, você vai contra a realidade de quem está nos assistindo. Então, eu refutar você nesse sentido, é mais fácil deixar quem está em casa dar risada. Mas vamos lá. A partir do momento que você fala que eu sou contra
a isenção de quem recebe até R$5.000. Não é verdade, eu sou a favor, desde que nós tenhamos uma condição favorável para isso. Não adianta a gente achar que vai resolver os problemas do Brasil com base na canetada. É igual aquela bobagem naquela discussão lá da escala 4x3. Não adianta, não é canetada que resolve o problema. Não é canetada para você agora... Você veio com um discurso bonito, olha, porque o produto, a gordura saturada... Meu amigo, vai falar isso para o cara que trabalha nessa empresa, que vai deixar de ter emprego, porque você está dizendo que daqui 20, 30 anos nós vamos ter um problema aí das artérias. Existem outras ferramentas, outras formas, inclusive com qualidade de vida, com esporte, com saúde para isso. Não é você prejudicar, penalizar o agro, penalizar boas empresas que estão ali contribuindo para a geração de emprego e renda. Inclusive, esse emprego e renda formal, que você tanto defende no Brasil, está se deteriorando. Afinal de contas, nós temos em inúmeros estados do Brasil, na maioria no Nordeste e no Norte, mais pessoas recebendo de bolsa do governo do que de carteira assinada. E a questão do jatinho, eu sou o primeiro a querer que quem compre um jatinho pague impostos. Isso é evidente, não faz nenhum sentido. Então, você tentar deturpar uma fala que é necessário que nós tenhamos uma reforma tributária que seja de forma séria, que respeite não somente os anseios de quem está no governo, que quer arrecadar, quem está no governo quer arrecadar, mas respeite também os empregadores e os contribuintes. É isso que a gente espera. Você já fez a sua réplica, você não pode falar o dobro que o Guilherme falou, porque a minha obrigação aqui é fazer o equilíbrio, intermediar, e o nosso espectador é que tira as suas conclusões. O fato é o seguinte, é gastar menos para poder cobrar menos imposto e a indústria crescer e o consumo também crescer, óbvio. E, Guilherme, fazer uma reforma administrativa antes da reforma tributária. Primeiro, eu preciso saber onde eu vou gastar, para depois arrecadar.